Fala pessoal, estou de volta. Estou de volta para mais uma aula de matemática. Gente, preste atenção numa coisa. A nossa vida, o nosso mundo, ele gira em torno de regras. Isso mesmo. E na matemática também não é diferente. A matemática também tem regras. E na nossa aula de hoje a gente vai ver isso. Na aula 67.1, regra de 3 simples. Na telinha, bora lá? Regra de 3 simples. Quer dizer que existe a regra de 3 complicada? Porque tem a simples? Não, não é isso, gente. Regra de 3 simples é a primeira parte aqui que a gente vai ver sobre o que é regra de 3. Simples ainda? Olha só, gente, é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, utilizada para descobrir um valor desconhecido. De maneira mais simples, trata-se de descobrir um quarto valor a partir de outros 3. Daí vem o nome da regra. Para começar, vamos esclarecer alguns conceitos importantes. Então, bora lá? Lembra o que é razão e proporção? Então, gente, preste atenção que essa parte aqui, como eu falei, a regra de 3 simples é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque ela faz parte da matemática básica e muito cobrada no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Mas para a gente estudar a regra de 3, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar de razão e proporção. Você lembra? Isso mesmo. Se não lembra, na telinha a gente vai fazer essa pequena revisão. Razão é a divisão entre um número por outro. Por exemplo, eu tenho 3 sobre 9. 3 sobre 9, eu leio 3 está para 9. E 3 para 9 é a razão entre 3 e 9. E proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Quando eu faço a multiplicação cruzada aqui, eu vou obter o mesmo valor. 9 vezes 1 é 9. E 3 vezes 3, 9. Então, quando isso acontecer, eu tenho uma proporção. E a razão, quando você tem uma igualdade entre duas razões, você tem uma proporção. Certinho, certinho? Mas, como a gente estava falando aqui no começo, a nossa regra de 3, a gente tem que encontrar um quarto valor a partir de 3. Isso mesmo, a gente já tem 3. Por isso que o nome da regra se chama regra de 3 simples. Porque a gente vai atrás de um quarto valor a partir de 3 termos que a gente vai ter no enunciado ou no problema. Bora lá então? Vamos começar a nossa aula com regra de 3 simples. Como já foi falado, permite encontrar o quarto valor, né? Quando a gente não conhece em um problema e a gente conhece apenas 3. A gente tem 3 termos e a gente vai buscar o quarto termo. Exemplo, eu quero o valor de x nessa igualdade entre duas razões. Eu tenho essas duas razões e a igualdade vai me dar aí uma proporção. Beleza? E aí eu quero saber o valor dessa quarta proporcional, esse x. Então, como que eu faço? Isso mesmo, agora eu vou utilizar a regra de 3 simples. Basta multiplicar cruzado aqui e eu vou encontrar o valor de x. X vezes 1, x. 3 vezes 5, 15. Pronto, o valor de x é 15. Isso é regra de 3. Não é simples? Isso mesmo. Por isso, ela só vale quando as grandezas forem proporcionais. Ou seja, uma delas aumentar ou diminuir na mesma proporção que a outra. Gente, e agora chegou a hora de a gente entender essas situações. Quando você tem uma igualdade entre duas razões, você pode ter as grandezas no problema, elas podem ser diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. E como que isso acontece? É bem simples. Bora ver como isso funciona? Na telinha, então, as grandezas diretamente proporcionais. Se uma dobra, o outro deve dobrar. Se uma cai pela metade,
o outro deve cair pela metade e assim por diante. Está aqui o exemplo bem clássico de uma grandeza diretamente proporcional. Eu tenho a quantidade de número de tortas e a quantidade de farinhas. Número de tortas e farinhas são as duas grandezas na nossa tabelinha. Presta atenção, gente, olha, que quando você aumenta a quantidade de quilos de farinha, você vai ter uma certa quantidade de tortas. Meio quilo você faz uma torta. 1 quilo, dobrei, aumentou a quantidade de tortas. 1,5 kg de farinha, quantas tortas? Isso mesmo, está dobrando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer regra de 3, grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Presta atenção, gente, na nossa tabelinha, que quando eu estou aumentando a quantidade de quilos de farinha, eu estou aumentando, eu tenho ali o nosso número de tortas duplicado, que é a nossa outra grandeza. Então, isso é muito importante, essa observação, porque isso vai ajudar na resolução da nossa regra de 3. Vamos para mais exemplos? Agora que a gente tem nessa tabelinha aqui duas grandezas. Agora a gente está vendo um outro tipo de grandeza. A gente viu diretamente proporcional. Agora a gente está vendo nessa tabelinha duas grandezas que são chamadas inversamente proporcionais. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra se reduz a terça parte, e assim por diante. E as duas grandezas anotadas aqui na nossa tabela são as grandezas velocidade e a grandeza tempo. E elas são inversamente proporcionais. Presta atenção, conversa com um problema aí. Imagina a seguinte situação. Você tem um determinado trajeto, você vai de uma cidade A para uma cidade B. Certo? E aí você vai a uma velocidade de 30 km por hora. E você faz esse percurso em 12 horas, beleza? Então imagina aí, você pegou seu carrinho e vai de uma cidade A para a cidade B, ou de um percurso, um local para outro, e você vai numa velocidade de 30 km por hora. Você faz esse percurso em 12 horas, certo? Beleza. Mas se você aumentar a sua velocidade, esse tempo não diminui? Isso mesmo, diminui. Tá vendo? Você está aumentando uma grandeza e a outra está diminuindo. Então, quando isso acontece, a gente tem as grandezas chamadas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu número de tempo, que é as minhas horas aí em questão. Ok? Isso vai nos ajudar para entender a regra de 3 simples, que está começando agora. Ó, olha só esse exemplo aqui. Vamos lá de novo na nossa tela? As grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho outro exemplo aqui de grandezas diretamente proporcionais. Isso é importante, por quê? Porque isso vai me ajudar a montar o meu problema, para poder resolver uma regra de 3. Uma torneira pingando desperdiça 230 litros de água em 5 dias. Em um mês, quantos litros de água terão sido desperdiçados? Então aqui eu tenho as grandezas. Olha só, gente, monta uma tabela bem bonitinha e colocando as grandezas envolvidas. Eu tenho a quantidade de litros desperdiçados de água e a quantidade de dias. Tá aqui bonitinho as minhas duas grandezas. Presta atenção, gente, que em 5 dias são desperdiçados quantos litros de água? Isso mesmo, 230. E eu quero saber quanto em um mês, aí por isso que eu coloquei 30 aqui, né? Isso porque um mês, 30 dias, em um mês, quantos litros de água terão sido desperdiçados? Então aí o meu X vem embaixo da grandeza litros desperdiçados. Tá prontinho para a gente resolver? Tá, gente, mas não se apavora, porque a gente vai ver o passo a passo da resolução desse exemplo. Primeiro passo,
Crie uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Vocês viram os exemplos que a gente viu agora há pouco, que todas as grandezas eram organizadas em uma tabela. Faça isso, porque isso vai te ajudar muito. Então, descubra quais são as grandezas envolvidas e anote. Você criou uma tabela e colocou as grandezas envolvidas. Litro desperdiçado e dias. Pronto. E foi colocando os dados que o problema deu embaixo, porque você vai organizar as grandezas de mesma espécie na mesma coluna. Então, dias embaixo de dias, e aqui a quantidade de litros desperdiçados de água embaixo dessa grandeza. Certo? Segundo passo, anota aí. Identifique se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcional. Então, feito isso, agora eu vou conversar com o meu problema. Vou conversar. Por quê? Porque eu tenho que analisar agora se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Quando você aumenta uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Ou se uma diminui, a outra diminui também. Então, ó, sobe, diretamente proporcional. Desce também é diretamente proporcional. Certinho? E aqui a gente viu na nossa tabela, olha só, na telinha. Quando você aumenta a quantidade de dias, eu vou colocar a setinha para cima aqui, porque na verdade eu estou aumentando a minha quantidade de dias. Eu estou em 5 dias, eu desperdiço 230 litros de água. A torneira desperdiça 230 litros de água. Mas se eu aumentar a quantidade de dias, vai aumentar o meu desperdício? Sim, né? Então, quando você aumentou a grandeza dias, você aumenta a grandeza litros de água desperdiçado. Então, subiu aqui, ó, as setinhas. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta, é diretamente proporcional. Ok? Organizou? Conseguiu ver por que elas são diretamente proporcional? Porque quando você aumenta a grandeza dias, a quantidade de litros também aumenta. Diretamente proporcional, você vai montar a equação e vai resolver agora, olha. Depois que você montou, você viu que é diretamente proporcional, e aí chegou a parte importante. Como que se resolve? Multiplica em cruz, os valores em cruz. Como assim? Na forma de x aqui, ó. Cruzou, multiplica a primeira grandeza que tem, a primeira diagonal que tem a grandeza x. Já está resolvido aqui, olha. Aqui, ó, multiplicou 5 vezes x, 5x. 230 vezes 30, 6.900. Dividiu, e aí o nosso valor de x já foi. E aqui a gente vai fazer, aqui a gente vai colocar rapidão uma externa, um vídeo externo. Preparados para assistir? Bora lá! Professor Maurício, se a gente fosse cavar esse poço, se fosse um trabalhador, ia levar quantos dias para cavar? Bom, o poço tem mais ou menos 6 metros, então um trabalhador ia demorar acho que uns 20 dias. Ah, 20 dias um trabalhador. E se fossem 5 trabalhadores para cavar o poço? Bom, 5 trabalhadores, então vai ter que fazer uma conta rapidinho para poder encontrar. Vamos ver quantos dias levará? Por exemplo, temos que um trabalhador gasta 20 dias, 5 trabalhadores, x dias. Queremos descobrir. Então, vamos multiplicar na linha. 5 vezes x igual a 5x. 1 vezes 20 igual a 20. Está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 igual a 4.
Então, se tivermos 5 trabalhadores, levará 4 dias para cavar o poço. Beleza, beleza? E aí, conseguiram visualizar aí o problema do poço? Gente, legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Mas vamos continuar a nossa aula com exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Olha só essa tabela. O que a gente vai fazer? Organizar primeiro os dados da tabela. Foi isso que a gente acabou de ver que a gente tem que fazer, né? Então, olha só, vamos prestar atenção e vamos conversar com esse problema aqui. Um trabalhador gasta 20 dias para cavar um poço. E se forem 5 trabalhadores, quantos dias levará? Então, aí eu organizei aqui, coloquei a minha grandeza envolvida, que são quantidade de trabalhadores e número de dias. Um trabalhador cava um poço em 20 dias. Gente, olha só o que está acontecendo. Eu vou aumentar minha quantidade de trabalhadores. Um é pouco, né? Então, se eu aumentar, imagina você, aumentou a quantidade de trabalhadores, eles vão fazer mais rápido então. Se eles vão fazer mais rápido o serviço, isso mesmo vai diminuir o meu número de dias. Então, aumenta a quantidade de trabalhadores, diminui o número de dias. Uma grandeza subiu e a outra desceu. Olha só, problema de grandezas inversamente proporcionais. Então, presta atenção, gente. Quando isso acontecer, as grandezas são inversamente proporcionais. Como se resolve agora a parte importante? Como se resolve? Multiplica cruzado? Não. Você vai montar as grandezas. 1 está para 5, assim como 20 está para x. Você pode multiplicar isso aqui, quando for inversamente, em linha. Multiplicou em linha, você tem quem aqui, ó? Opa, em linha. Pagando aqui, não vai multiplicar cruzado, porque você só multiplica cruzado quando é a grandeza, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, você multiplica em cruz. Mas quando for inversamente proporcional, você vai multiplicar em linha. Então ficou 5 vezes x, 5x. 1 vezes 20 dá 20. E aí você divide 20 por 5, que a gente tem a resposta em dias. X igual a 4 dias. Beleza? Mais problemas? Mais um exemplo. Um livro de 270 páginas tem 45 linhas por página. Ao reimprimi-lo, a editora resolveu colocar 50 linhas por página. Quantas páginas ficou o livro? Pronto, vamos ver aqui, gente, como vai funcionar aqui. Organizou as duas grandezas, número de páginas, número de linhas por página. Então, imagina a situação, conversa com o problema. Anotou bonitinho aqui, olha só, as grandezas, uma embaixo da outra. O livro, ele tinha 45 linhas por página. Gente, eu vou aumentar aqui, ó, porque quando foi reimprimido o livro, aumentou a quantidade de linhas por página. Se isso aumentou, aumentou, número de páginas que o livro vai possuir, isso mesmo, ele vai ter menos páginas. Então, uma aumentou e a outra diminuiu. Isso são grandezas inversamente proporcionais. E como você multiplica? Monta bonitinho aí, eu falei que você não precisa cruzar as grandezas, né? Basta multiplicar em linha. Quando eu organizei aqui, ó, 45, 50, as duas grandezas, eu vou logo dividir isso aqui por 5, né, gente? Se eu dividir por 5, aqui vai ficar 9 e aqui embaixo vai ficar 10. Isso mesmo. E aí eu vou organizar aqui 9 e 10. Aí multiplicando
em linha, porque são inversamente proporcionais, então eu tenho 10 vezes x. 10 vezes x, 10 vezes x é 10x. E 10 vezes 270, 9 vezes 10 vezes x, 10x, e 9 vezes 270, que vai dar 2.430. Dividindo por 10, aí a gente tem a quantidade de páginas, 243 páginas. Certo? Mais um problema para conta. Então, bora mais exemplos? Sim, vamos montar agora do jeito que a gente aprendeu. Tá aqui mais um exemplo, e aí a primeira coisa é o quê? Isso, anotar aí numa tabelinha as duas grandezas. As grandezas envolvidas aqui, como a gente está falando de tecido, 6 metros de um certo tecido custam R$ 74. Então imagina lá, você vai comprar um tecido e você tem esse valor por metragem. Você vai colocar aqui as grandezas metros e vamos colocar valor, né? Valor a pagar. Quantos você vai comprar? 6 metros. A vendedora falou assim, moço, 6 metros de tecido custa quanto? R$ 74. Isso, olha, vai anotando. Qual o preço? Olha a pergunta. Qual o preço? Então eu quero saber o valor a pagar. Então vou colocar um X ali na grandeza valor. Qual o valor de 27 metros desse mesmo tecido? Então anotei aqui. Presta atenção, agora chegou a hora de a gente fazer a pergunta. Eu tenho 6 metros de tecido. Pago R$ 74. Aumentou aqui a grandeza, quantidade de metros, e o meu valor vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né, gente? Eu vou comprar mais tecido, né? 27 metros, então aumentou. Então, isso aqui, uma subiu e a outra subiu, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu multiplico cruzado e aí eu vou achar o meu valor de x. 6 vezes x, vou montar bonitinho aqui, ó, 6 para 27, assim como 74 está para x. E vou multiplicar cruzado, porque são diretamente proporcionais. 6 vezes x, 6x. E aí você multiplica a outra diagonal. Multiplicando a outra diagonal, você tem 27 vezes 74. 1998. Dividindo 1998 por 6, você tem exatamente 333. Pronto. Esse aqui é o valor que você pagará por 27 metros de tecido. Certo? Certo? Legal. Gostei desse exemplo. Tem mais? Tem. A pergunta está embaixo da grandeza dias. Quantos dias levariam para realizar a mesma atividade? Vamos perceber aqui que é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Porque você diminui a quantidade de trabalhadores, com certeza vai aumentar o tempo de execução. Vai aumentar a minha grandeza dias. Tenho que aumentar, né, gente? Vai diminuir a quantidade de trabalhadores, são menos pessoas trabalhando, então aumenta a minha quantidade de dias. Setinha para baixo, setinha para cima, grandeza inversamente proporcional. Como se resolve? Isso mesmo, multiplica em linha. Não precisa multiplicar cruzado quando é inversamente proporcional. 12 está para 6, assim como 7 está para x. 12 vezes x? 12x. 6 vezes 7? 72. E aí você divide. Agora é só fazer a nossa divisão ali. 72 dividido para 12. E é bem lógico, né, gente? Que cai pela metade, né? Então, eu vou ter apenas 6 dias.
Certo, certo. Mais o exemplo para conta. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem mais exemplo? Tem mais. E agora, gente? Escala também resolve por regra de 3, mas o que é escala? Sei o que é isso? Não sei. Então a gente vai ver agora. Porque escala a gente se resolve também por regra de 3. A figura seguinte representa a planta de um apartamento na escala de 1 para 50. O que quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros na realidade. Gente, escala é isso. Olha só, é comum a gente ver uma planta assim, ó, na planta, numa estrutura de uma casa, de um desenho de uma casa numa planta, é isso, ó. E a escala quer dizer o quê? Que cada centímetro no meu desenho equivale a na realidade. Nesse caso aqui, a escala é de 1 para 50. Então, quer dizer que 1 centímetro no desenho, na realidade, é 50 centímetros. Na realidade, certo? Ok. Então, gente, nesse exemplo aqui, desse projeto, a planta está dizendo aí, ó, que a varanda ela tem 16 centímetros. E a escala da planta é 1 para 50. Então, quer dizer o quê? Qual é o comprimento real da varanda? Estratégia. Vamos utilizar a regra de 3 simples. Olha aí aparecendo a regra de 3. Porque existe uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho do projeto no desenho e o tamanho real. E está aqui a minha proporção, ó, a minha razão aqui. O que é a escala? Escala é a razão entre quem? A distância no mapa dividido pela distância real. Tá aqui a minha pequena... É como se fosse uma fórmula, né? Quando a gente faz essa relação, quando a gente divide a distância no mapa pela distância real, eu tenho a minha escala. E aqui no exercício, aqui nessa planta aqui dessa casa, cada centímetro aqui na varanda corresponde a 50 centímetros na realidade. Aí o exercício quer saber aqui, olha, qual é a medida na realidade da minha varanda, né? Dessa varanda. Eu quero saber. Então eu faço isso, ó. Monto as minhas grandezas, que são desenho e realidade. 1 centímetro no desenho equivale a 50 centímetros na realidade. 16 centímetros no desenho é quanto na realidade? X. Aí eu vejo, é diretamente proporcional? Sim. E aí você precisa só multiplicar. Cruzado, porque é diretamente proporcional. X vezes 1 é X. 16 vezes 50 dá 800. 800 centímetros. Se eu quiser colocar em metros, gente, é só dividir por 100. Se eu dividir por 100, eu tenho a quantidade em metros. Cortou, 2 zeros, sobrou 8. 8 metros é igual a 800 centímetros. Certo, certo? Ok. Aqui não é 4. Certo, gente? Aqui é 8 metros, que a gente acabou de ver. Mais um exemplo? Mais um exemplo. Um projeto de uma suíte, ele tem 2,50 metros por 3,30 metros, como a escala é de 1 para 50, quantos centímetros está representado na planta? Então, faça a minha tabela e façam as anotações. Tamanho no desenho e tamanho no real. Desenho e realidade. Aqui eu vou fazer 2 tabelas. Por quê? Porque eu tenho 2 medidas. Tá? Desenho e medida real. Vamos lá agora para as anotações das grandezas. 2,50 metros, isso aqui são medidas o quê? Reais. Então, 2,50. E no desenho? Quantos centímetros no desenho? 1 centímetro no desenho é equivalente a quanto, gente? Qual é a escala? 1 para 50. Deixa eu colocar aqui, eu coloquei
trocado, borrachinha, 1 centímetro no desenho é 50 centímetros na realidade. 2,50 metros é medida real, então embaixo de medida real. 2,50, gente, metros, vamos colocar em essa unidade aqui, a gente tem que trabalhar na mesma unidade, né? Então, 2,50 é a mesma coisa que 250 centímetros. 2,50 metros é só multiplicar aqui. Para colocar em centímetros, eu vou andar para a direita, 2 casas, 250 centímetros. Então, já vou colocar essa medida aqui em centímetros, tá? Temos que trabalhar na mesma... E eu quero saber a medida na planta. Isso mesmo. Agora é só multiplicar cruzado, tá? Porque é diretamente proporcional. E aí eu tenho 50 vezes x, 50x. 50x eu vou dividir. Se eu dividir aqui 50, 250, vou fazer aqui pequenininho, 50x é igual a 250, dividindo aqui, tananã, x é igual a 5. Então, essa medida aqui é na planta. E agora o outro. Vamos fazer na mesma escala, rapidinho. 1 está para 50. Assim como 3,30, já vou colocar aqui 330 centímetros, equivale a x. Multiplicando o cruzado aqui, fica 50x igual a 330. Se eu dividir 330, eu vou dividir, né, gente? Vai dar 6,6 centímetros. Então, tá aí as duas medidas, tá? Na planta. Certo, gente? Então, acabou? Faz silêncio, porque a gente só vai ver aqui a escala, como que a gente vê escala nos mapas. É um problema que a gente vê muito em mapas. E o nosso mapa do Brasil, ele tem uma escala de 1 para 25 milhões, porque representa uma área muito grande. Logo, a gente não tem muitos detalhes, mas isso é bem claro, que as escalas, normalmente a gente vê os problemas, as escalas, nos mapas. Beleza? Observe que interessante ali, uma curiosidade, que o nosso mapa do Brasil ele foi desenhado nessa escala, de 1 para 25 milhões, né? 25 milhões? É isso mesmo. Beleza, chegou a hora para finalizar nossa aula com chave de ouro, brincando com os números. E o nosso brincando com os números de hoje? Vamos lá na telinha? Qual é o nosso brincando com os números de hoje? É uma charada? Presta atenção, gente, nesse enunciado. Uma maçã custa 40 centavos, uma banana, 60 centavos e uma toranja, 60 centavos. Quanto custa uma pera? Oxe, não tem nada a ver, né? O que é toranja também? É uma espécie de laranja? Eu não sei, essa fruta eu nunca vi, né? Nem sei se é fruta, mas eu não sei o que é, mas eu quero saber o preço da pera. E agora, gente, qual é o valor da pera? Gente, a gente vai ficando por aqui e a gente dá a resposta do Brincando com os Números na próxima aula. A gente vai se despedindo por aqui, mas na próxima aula tem atividades. Bora lá?